E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 31/1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão. Bremen contra Mainz. O Bremen é o nono e o Mainz o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Bremen empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Mainz venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Bremen, 1-0 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paulista, Bragantino e Novo Horizontino. Nos últimos 5 jogos, o Bragantino venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 2-0 para o Bragantino. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Egípcio, Pirâmides contra Zamalek. O Pirâmides é o primeiro e o Zamalek o segundo. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 4 e empatou 1. Jogando em casa foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 4 e perdeu 1. Como visitante foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Essas duas equipes se enfrentaram ano passado com 2 empates de 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Escocês, Falkirk contra Livingston. O Falkirk é o primeiro e o Livingston o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Falkirk venceu 2 e empatou 3. Em casa foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos, o Livingston venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo 1 vitória do Livingston e 1 empate, 1-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Leganés contra Rayo Vallecano. O Leganés é o 16º e o Rayo o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Leganés venceu 3 e empatou 2. Em casa foram 2 vitórias e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante foram 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Ambas marcam sim nos últimos 8. A última partida entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato francês, Montpellier contra Lens. O Montpellier é o 17º e o Lens o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Montpellier venceu 2 e perdeu 3. Em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lens venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, 1 vitória do Lens e 1 empate, 2-2 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Championship, Blackburn contra Preston. O Blackburn é o 7º e o Preston o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Blackburn venceu 2 e perdeu 3. Em casa foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Preston venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 empates, 2-2 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato italiano, Parma e Lecce. O Parma é o 16º e o Lecce o 18º.
Nos últimos 5 jogos, o Parma venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lecce venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Como visitante, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, segunda divisão, Palermo e Pisa. O Palermo é o 8º e o Pisa o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Palermo venceu 3 e perdeu 2. Em casa foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos, o Pisa venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias do Pisa. 4-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato mexicano, Mazatlán contra Lyon. O Mazatlán nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 3 jogos o Lyon venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 empates, 2-2 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato holandês, Breda contra Heracles. O Breda é o 9º e o Heracles o 15º. Nos últimos 5 jogos, o Breda venceu 2 e perdeu 3. Em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Heracles venceu 2 e empatou 3. Como visitante, foram 2 vitórias e 3 derrotas. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 2-0 para o Heracles. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Cambuur contra Telstar. O Cambuur é o 5º e o Telstar o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 2 e perdeu 3. Em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 2 e perdeu 3. Como visitante, foram 5 derrotas. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. Uma vitória do Cambuur e um empate. 1-0 e 2-2. Palpite, casa vence, empate anula. Den contra Volendam. O Den é o 4º e o Volendam o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 4 e perdeu 1. Em casa foram 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Volendam venceu 4 e perdeu 1. Como visitante, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Ano passado, essas equipes se enfrentaram e foi 3-2 para o Volendam. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Den Haag contra Eindhoven. O Den é o 8º e o Eindhoven o 11º. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 3 e perdeu 2. Em casa foram 5 vitórias. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Eindhoven venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante, foram 3 vitórias, um empate e 1 derrota. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Den e um empate, 1-1 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Dordrecht contra Grafischap. O Dordrecht é o 3º e o Grafischap o 6º. Nos últimos 5 jogos, os donos da casa venceram 2, empataram 2 e perderam 1. Jogando em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 1 ou mais gols em 9. Nos últimos 5 jogos, os visitantes venceram 2, empataram 1 e perderam 2. Como visitantes, foram 2 empates e 3 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram ano passado 2 vezes, uma vitória para cada lado, 2-1 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Emen e PSV. O Emen é o 10º e o Young PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Emen empatou 1 e perdeu 4. Jogando em casa foram 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 2 e perdeu 3.
Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 3-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato Turco, Konyaspor contra Bodrumspor. O Konyaspor é o 15º e o Bodrumspor o 16º. Nos últimos 5 jogos, os mandantes venceram 1, empataram 1 e perderam 3. Jogando em casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 1 ou mais gols em 9. Nos últimos 5 jogos, os visitantes empataram 3 e perderam 2. Jogando fora de casa foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 3-1 para o Bodrumspor. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.